somos condicionados a sermos burros, e o nosso emburrecimento é programado. Hoje vou comentar com vocês sobre o livro Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. John Taylor foi professor por mais de 30 anos e ganhou 3 vezes seguidas o prêmio de melhor professor do ano, e em 1990 ele decidiu escrever este livro com o intuito de nos fazer enxergar o grande mal da escolarização obrigatória. É interessante porque o autor nos alerta sobre como que a escola impede as pessoas de pensarem e agir, e como que a escola induz ao comportamento dependente e a depender dos pensamentos do outro, e em específicos da figura do professor. Nós ficamos enclausurados por mais de 12 anos para aprendermos a ler, escrever e contas de matemática, e sobre isso o autor vai nos dizer o seguinte: a verdade é que cerca de 100 horas são suficientes para se ensinar a ler, escrever e fazer contas aritméticas, contanto que o público esteja interessado e disposto a aprender. Ele continua dizendo que nós passamos metade do nosso dia numa sala de aula, em confinamento, falta de privacidade, vigilância constante, segregação etária, para aprendermos 7 lições. A lição de número 1 é que os alunos nunca conseguem aprender algo com profundidade, pois sempre existe a troca de professor e também de disciplina. Isso porque em um dia a gente tem aula de português, matemática, história, geografia, inglês, artes. Então a gente tem que se adaptar a esse sistema, a essas mudanças e tentar aprender o máximo possível. A segunda lição é a posição de classe. Todos nós sabemos qual é o nosso lugar. Eu e os meus colegas sempre tínhamos nosso lugar marcado, e todos os dias a gente tentava o máximo possível sempre sentar no mesmo lugar. Eu sempre gostei muito de sentar na primeira carteira da terceira fileira, então é o famoso comodismo e conformismo, não é mesmo? A terceira lição é a indiferença. Essa complementa a primeira lição e diz respeito ao sinal. O autor vai nos dizer que o sinal ele inocula indiferença em todas as atividades. Ele diz o seguinte: ensino as crianças a não se importarem muito com nada, embora seja desejável parecer que se importam. A maneira como faço isso é muito sutil. Exijo que estejam totalmente envolvidas nas minhas aulas, pulando de empolgação nas suas carteiras, competindo energicamente pela minha benevolência. É tocante quando fazem isso, impressiona a todos, inclusive a mim. Quando dou meu melhor, planejo aulas com muito cuidado para produzir essa demonstração de entusiasmo. Mas quando o sinal toca, insisto para que parem o que estamos fazendo e prossigam rapidamente para a próxima estação de trabalho. Elas devem ligar e desligar como um interruptor. Nunca se termina nada de importante, nem na minha e, que eu saiba, nem em uma outra aula. Os alunos nunca passam por uma experiência completa, tudo é dividido em prestações. A quarta lição é a dependência emocional. Os alunos dependem completamente e inteiramente dos professores, seja da benevolência, da permissão para ir tomar água ou até mesmo de ir ao banheiro. Isso quer dizer que não existe direito e individualidade. E o autor, na página 46, ele vai dizer a seguinte coisa: a individualidade está sempre tentando se autoafirmar entre crianças e jovens. Então faço meus julgamentos. A individualidade é uma contradição de teoria de classes, uma maldição a todos os sistemas de classificação. Eis algumas maneiras em que a individualidade aparece. As crianças escapam para um momento de privacidade no banheiro, sob o pretexto de necessidades fisiológicas, ou saem para um momento de privacidade no corredor, justificado pela necessidade de beber água. Sei que não precisam, mas permito que me enganem, porque isso os condiciona a dependerem da minha benevolência. A quinta lição é a dependência intelectual. Os alunos eles ficam dependentes do professor, eles ficam à mercê do que o professor escolhe e determina sobre o que eles devem ou não estudar. A sexta lição é a autoestima provisória, onde os alunos eles são constantemente avaliados e julgados através das provas, trabalhos e atividades, e se o boletim estiver com notas boas, então este aluno foi bem sucedido. Se o boletim estiver com notas ruins, então este é um péssimo aluno. E sobre isso, o John Taylor vai dizer o seguinte: a lição dos boletins, notas e provas é a de que as crianças não devem confiar em si mesmas ou em seus pais, mas em vez disso deveriam confiar na avaliação de autoridades credenciadas. É necessário que se diga às pessoas o valor que têm. A última lição é a de que os alunos estão sempre sendo observados, ou seja, não há espaço para a privacidade. E sobre isso o autor fala: deve-se vigiar as crianças atentamente caso se queira manter uma sociedade sob um rigoroso controle central. As crianças decidirão tocar sozinhas se não as colocarmos numa banda marcial uniformizada. E isso me fez lembrar do livro 1984 do George Orwell, na qual eu sou grande fã. E aqui as pessoas dessa sociedade, elas são constantemente vigiadas pelas telitelas, ou seja, não há espaço, não há chance alguma de privacidade. Essa vigilância constante é justamente para manter a ordem social, a estabilidade social.
pois isso impede com que as pessoas possam se rebelar contra o grande irmão, né, contra o sistema. Está na hora de encararmos diretamente o fato de que a escolarização institucional é destrutiva para as crianças. Ninguém sobrevive ao currículo de 7 lições ileso, nem mesmo os professores. Mas afinal, como esses lugares terríveis, essas escolas, surgiram? E o próprio autor nos dá a resposta. A escolarização moderna, como a conhecemos, um subproduto das duas ameaças vermelhas de 1848 e 1919, quando interesses poderosos temiam uma revolução entre os nossos próprios pobres operários. E aqui o autor ele deixa bem claro, bem evidente, que ele se refere às ideias marxistas. E assim, a escola ela é um meio de afastar os filhos dos pais e vice-versa. Para a esquerda, a educação ela é um instrumento fundamental de transformação social. A feminista Alexandra Kollontai ela lutou ativamente para que os pais deixassem os filhos nas mãos do Estado, ou seja, da escola. Isso porque se os filhos estivessem nas escolas, as mães estariam livres, as mulheres estariam livres. Líderes institucionais passaram a se enxergar como grandes pais sintéticos de milhões de filhos sintéticos, ou seja, de todos nós. Segundo essa teoria, estamos todos presos a uma relação familiar abstrata, na qual o Estado é o verdadeiro pai e a verdadeira mãe, e, consequentemente, ele exige nossa lealdade imediata e absoluta. No entanto, como professor escolar, me parece que as escolas já são um dos principais fatores responsáveis por famílias e comunidades frágeis. Elas privam pais e filhos de uma interação vital e de uma curiosidade sobre as vidas uns dos outros. As escolas sufocam a originalidade familiar ao se apropriarem de um tempo crítico que é necessário para o desenvolvimento de qualquer ideia sadia de família. E depois culpam a família por seu fracasso como família. Não sei se vocês sabem, mas o surgimento de um novo homem é o objetivo máximo do marxismo. Gramsci dizia que o melhor caminho a ser seguido era ir alterando aos poucos a estrutura da sociedade. A escolarização institucional imposta é absolutamente irreformável porque ela já é um sucesso absoluto. Ela faz brilhantemente exatamente aquilo que foi projetada para fazer, ou seja, ser o componente educacional de uma economia de produção em massa centralizada, gerida a partir de alguns poucos centros de comando. As escolas são um excelente mecanismo para condicionar as gerações mais jovens a aceitar o controle total para impor à maioria de nós uma espécie de infantilidade perpétua em defesa dos interesses do gerenciamento científico. A escolarização é um golpe magnífico que se torna cada vez mais sofisticado. E esse livro é perfeito para falarmos sobre guerra cultural, ou muitas vezes chamado também de marxismo cultural. As doutrinas ideológicas estão sendo sussurradas nas escolas, e é muito comum a gente ver dentro de universidades e escolas alunos sendo doutrinados e se tornando ativistas, militantes, e que saem apenas reproduzindo aquilo que ouvem do seu professor de esquerda. Ou seja, essa é uma guerra no campo das ideias. São jovens alunos que acreditam que o socialismo é bom, jovens alunos que são iludidos por movimentos como LGBT, feminismo, acreditam fielmente que o movimento LGBT é sobre os homossexuais, que o movimento feminista é sobre a mulher, quando na verdade não, são apenas braços políticos de esquerda. E essas doutrinações, elas não existem somente nas escolas, mas também no nosso dia a dia e muitas vezes nós não conseguimos identificar. O Karl Marx acreditava que o comunismo seria alcançado com a ditadura do proletariado, a guerra entre classes, que os proletários iriam matar os seus algozes, os seus opressores, que os oprimidos lutariam contra os opressores, né? Que os proletários estariam lutando aí numa guerra sanguinária contra a burguesia. Mas isso não aconteceu. Então surgiu a escola de Frankfurt, onde vários filósofos se reuniram e montaram um instituto de pesquisa, e eles perceberam que a revolução não viria através de armas e lutas, então eles começaram a desenvolver teorias para alcançar a revolução no âmbito cultural. E aí entra a grande figura disso tudo, que é o Antônio Gramsci, que foi o fundador do Partido Comunista na Itália, e ele foi preso por Mussolini, e ele foi preso porque ele era considerado um cara com ideias revolucionárias. E aí o Gramsci, na prisão, ele começou a escrever vários livros, várias coisas, e ele desenvolveu uma teoria chamada hegemonia cultural. Essa hegemonia cultural quer dizer domínio psicológico das massas, o que ele chamava de agressão molecular. Por quê? Porque isso era um processo que deveria ser gradual, a passos de formiguinha. E isso significa que a revolução no âmbito cultural, ela não é algo que aconteceria do dia para a noite, mas algo que aconteceria a cada dia. Era uma construção de tijolinho em tijolinho, sabe? A passos de formiguinha. É um processo gradual e são passos lentos. Tanto que tudo que nós vemos hoje, todas essas reivindicações, legalização do aborto, coisa do tipo, não é algo de hoje, não é algo de agora. São coisas que estão sendo sussurradas desde há muito tempo lá atrás, sabe? E o Gramsci dizia que a revolução ela possui 3 características principais. Ela é silenciosa, invisível e onipresente.
E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos identificar essas ideologias no nosso dia a dia. Gramsci dizia o seguinte: dominem as instituições humanas e faça com que a população esteja pronta para receber sem resistência o novo regime. E aí existem algumas armas com raízes marxistas que são usadas para nos influenciar politicamente. Uma delas é o círculo da cultura. Provavelmente, algum dia, na sala de aula, você já deve ter sentado ali com seus colegas num círculo, né, para fazer uma roda de conversa e vocês dialogarem sobre determinado assunto. O nosso patrono da educação, Paulo Freire, ele utilizou uma das teorias do Gramsci, e ele pegou uma teoria do Gramsci e adaptou, né, ele colocou dentro das escolas. O Gramsci ele tem uma teoria chamada Círculo da Cultura, onde nas fábricas os trabalhadores eles deveriam se reunir em círculo, numa roda de conversa, para poder dialogar. E a partir daquele diálogo surgiria um novo homem. E como eu já mencionei para vocês, o objetivo máximo do comunismo é o surgimento de um novo homem, ou seja, eles não conseguem se contentar com a natureza humana. A segunda arma utilizada, que ela é bem sutil, você nem consegue notar, é o fato de que, provavelmente, quando você estava ali na quarta série, quinta série, até sexto ano, algum dia o seu professor já saiu e deixou alguma espécie de secretário ali para ficar tomando conta da turma e ficar anotando quem está fazendo baderna, quem não está se comportando direito, ou até mesmo quem não está fazendo as atividades. E essa é uma forma de você aprender a dedurar o outro. Nos regimes comunistas, as pessoas elas são incentivadas e ensinadas a dedurar as pessoas que são contra-revolucionárias. Inclusive, eu posso citar um exemplo. No livro Marx e Satã, escrito pelo pastor Richard Humbrade, ele narra o acontecimento de que uma menina na escola, ela foi ensinada a dedurar as pessoas que são contra-revolucionárias, né? O Richard Humbrade, nesse livro, ele fala sobre como que o marxismo ele pode, sim, ter raízes satânicas. E aí ele fala como que as pessoas elas eram ensinadas a dedurarem, né? A entregar as pessoas que eram contra-revolucionárias. E aí, na escola, essa menina ela aprendeu que deveria dedurar quem não concordava com o comunismo, né? Quem não concordava com o sistema, e ela acabou dedurando os próprios pais. Podemos citar também o sino e o uniforme, que simboliza os trabalhadores nas fábricas e que, consequentemente, significa o proletariado, né? Os proletários. Porém, uma das armas mais eficazes de disseminar as ideias marxistas é a universidade. E é justamente ela quem implanta nos alunos ideias ideológicas. E quantos jovens, após entrarem na universidade, não têm uma sexualidade afetada, começam a beber, usar drogas. Meninas que antes se diziam cristãs agora se tornam adeptas ao feminismo e acreditam que o cristianismo é machista e opressor. Pessoas que antes eram cristãs e do nada se convertem ao ateísmo. Pessoas que acreditam que o socialismo é bom, que o comunismo um dia triunfará e funcionará, que o paraíso na Terra um dia existirá, sabe? É muito surreal. Pessoas que começam a idolatrar Karl Marx, Fidel Castro, Lenin, Che Guevara, é algo surreal. Vocês sabem o que o Gramsci dizia a respeito disso? Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. As escolas e as universidades, na maioria das vezes, só nos ensinam falsas doutrinas. Nesse livro também o autor nos faz um alerta sobre como que as escolas proporcionam uma taxa de suicídio muito maior e como também que é nas escolas que os jovens possuem ali os seus primeiros contatos com bebidas alcoólicas e também com drogas. Sem mencionar que o autor ele nos diz sobre como que é nas escolas que as crianças elas se tornam cruéis umas com as outras. Aqui também o autor nos apresenta, ao invés da escolarização obrigatória, a disseminação do ensino domiciliar, ou seja, ele nos mostra a opção do homeschool. Eis outra curiosidade para se refletir. O movimento de educação domiciliar cresceu silenciosamente, a um ponto em que 1,5 milhão de jovens estão sendo educados apenas por seus próprios pais. No mês passado, a imprensa divulgou a impressionante notícia de que, quanto à habilidade de raciocinar as crianças educadas em casa são, aparentemente, 5 ou até 10 vezes superiores aos seus pares educados formalmente. O mais interessante de tudo é que o autor vai deixar algo bem claro para nós a respeito de que a educação e a escolarização são, como todos testemunhamos, termos mutuamente excludentes, ou seja, educação e escolarização são termos totalmente diferentes uns dos outros. Em suma, o que o Taylor quer nos dizer é que a escolarização obrigatória, ela nos condiciona ao emburrecimento programado e que muitas vezes a escola forma burros falantes que saem apenas reproduzindo e disseminando ideologias fajutas e maléficas. E por fim, é importante ressaltar que a formação do indivíduo não deve ser função da escola. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo.